Boa noite. Estava esperando a luz ligar. Tudo bem com você? Vocês estão com frio? Eu acho que eu errei na roupa também. Estava cantando aqui, Espírito Santo vem como fogo. Deus, me queima agora aqui nesse banco aqui que eu estou precisando. Estava tremendo os cambitos. Galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo André. Sou o pai da Alice e esposo da Michele. E elas estão por aí, em algum lugar. E eu vou compartilhar a palavra com vocês hoje. Algo que Deus já tem falado comigo há algum tempo. E a última palavra que eu falei em julho aqui foi sobre consumidores ou discípulos, não sei se vocês lembram, que tem a ver com crescimento. Mas Deus tem me impulsionado muito. Esse ano é um ano onde nós estamos trabalhando o tema santidade e unidade. E santidade tem tudo a ver com crescimento. Vira para quem está do seu lado aí, só para não perder o hábito, e diz para ele, você precisa crescer. Se você puder abrir, o texto vai estar aqui, mas nós vamos ler Hebreus capítulo 6, verso 1. Hebreus capítulo 6, 1. Hebreus fica no Novo Testamento. E já querendo trazer um desafio no início da mensagem, essa galera que está desse lado aqui, vocês vão precisar me ajudar agora. Maturidade aqui, ó. Vocês poderiam vir para o meio aqui, para que a gente fique focado aqui? Pode ser, galera? Vocês vão me ajudar muito. E essa galera de cá vai dar uma salva de palmas para a galera que está se movendo. Aplauda eles aí. Obrigado. Muito obrigado. Galera, Hebreus capítulo 6, verso 1. Quem achou, diz achei. Quem não achou, lê aqui no telão. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. Essa é uma versão da mensagem. Eu não tenho hábito de usar essa versão, mas eu gostei muito desse texto. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, na minha família, e o que eu quero repartir hoje aqui é aquilo que nós temos vivido, Pai, como família, e que o teu Espírito possa ter liberdade, Pai, nos corações, e que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Deus. Nós somos teus filhos, nós somos jovens, apaixonados pelo Senhor. E o que nós mais queremos, Deus, é crescer em Ti, Deus. É nos tornar parecido com Jesus. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Quando eu estava lendo esse texto, eu não sei quantos aqui já visitaram o museu. Quem já foi em museu aqui? Museu. Teve alguns que já tiveram a oportunidade de ir em museus em outros países, né? O famoso Museu do Louvre, talvez, alguém aqui já tenha ido. Nós tivemos esse privilégio em 2012, 2013. E eu brinco que faltou cultura. Faltou cultura. Primeiro porque o museu é gigante, quem já esteve lá sabe disso. Tu passa o dia todo lá. E sério, gente, meia hora para mim tudo começou a ficar igual. Esse aqui é o artista Mona não sei o quê. Mano, eu só quero fazer uma selfie com a Mona Lisa e vazar. Porque me disseram que tem uma tal de Mona Lisa aqui e eu preciso fazer um memorial de que eu tive nesse lugar. E a gente foi, nós andamos. Conseguimos encontrar lá o dito quadro da Mona Lisa. Gente, pensa na frustração. É um quadrinho desse tamanho. E aí tem uma fita na frente,
uma corda com seguranças para a galera não se aproximar muito, a uns 5 metros de distância, uma japonesada, uma chinesada na frente, e eu e a Michelle tentando fazer esse selfie. Quando a gente botava aqui, o quadro sumia. A gente virava para cá, o quadro sumia. Pensa no sacrifício. Mas realmente faltou conhecimento, porque eu já não estava entendendo quase nada do que estava ali. Nesse texto de Hebreus, a gente não é convidado a visitar nenhum museu do Louvre. Hebreus, a ideia central do livro de Hebreus, ele trata Cristo como um ser, como alguém superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, aos grandes sacerdotes e ao sistema de sacrifícios do Velho Testamento. Os cristãos devem esperar as provações dessa vida. Fé agrada a Deus. Deus usa as dificuldades para orientar e disciplinar seus filhos. E o autor exorta ao crescimento. Esse é o livro de Hebreus que não se sabe quem é o autor. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é sobre crescimento. Que eu acho que a frase que todo mundo sabe é que crescer dói, né? Crescer dói, né, Pri? Dói, né, Júlia? Júlia já teve alguns desafios bem grandes na vida. Crescer dói. Mas sabe o que dói mais? O que dói mais, William? Não crescer. E eu queria compartilhar com vocês hoje esse tema. Não crescer dói mais. Apesar de ser difícil, é necessário. Eu tenho tido algumas conversas, eu e a Michelle, como casal e separado, com alguns jovens da nossa igreja, jovens de outras igrejas. Nós viajamos agora, no mês de julho, para Belo Horizonte, tivemos bons momentos, e a gente percebeu que, na maioria das vezes, de todas essas conversas, e da galera que se aproxima, e de quem quer tomar um café, de quem quer conversar um pouquinho, uma boa parte das pessoas, e eu me incluo nisso, muitas vezes, quer ouvir o que precisa ser feito. Tá, André, show, tu ouviu tudo, ouvi, cara. O que eu faço? O que eu faço? Eu lembro que a primeira vez que uma das primeiras vezes que eu fiz um discipulado com o Júnior, porque eu não tinha essa cultura do discipulado na minha outra igreja, cara, o Júnior, tu tem que, pode abrir, mano, pode abrir a caixa preta aí, não tem problema. Eu falei, beleza. Marquei o discipulado, fui no carro pensando, vou falar isso. Cara, fui daqui à Zona Sul. Cheguei lá, sentei, 1h30. Cara, eu quero ver o que ele vai me dizer, se ele tem a solução para os meus problemas. E aí, depois de 1h30 me ouvindo, mano, precisa de Jesus. Falei, cara, só isso? Eu achei que tu fosse me dar a mãe aqui. A mãe vai para a fonte. Tu precisa de Jesus, mano? Poxa, Junão, achei que tu ia me dar mais barbada, assim. Mas porque nós temos essa necessidade de querer tudo mastigado. Nós temos essa necessidade de que as pessoas nos digam o que precisa ser feito. É bom quando alguém chega e te diz, né? Tu pode fazer isso? Coisa boa. Lembrei da semana passada, alguém me procurou. Eu queria servir. O que eu faço no Levi? Falei, mano, vamos mudar a pergunta. O que tu gosta de fazer? O que tu quer fazer? Isso eu não pensei. Mas é mais fácil tu me dizer. Falei, não, fala o seguinte, volta, ora, vê o que tu quer fazer e fala. Porque Deus te deu um dom, Deus te deu talento, e Deus quer te usar aqui. Mas isso tem que nascer no teu coração, não ser imposto daqui para lá, mas de lá para cá. E para que vocês todos saibam, a gente tem muitas necessidades no ministério, e ele está aberto para que você possa servir nele. Quem não está servindo é convidado a servir. Se Deus te convidar a servir em alguma área, pode me procurar o Raul, procurar o Júnior, o Jonatas daqui da banda,
que a gente vai te ajudar nesse processo. Mas você tem que vir com algo que você já sonha. Cara, eu acho que eu posso somar nisso. Mas, na verdade, maturidade não tem a ver com o que pode ou não fazer. Dessa forma, é a forma que eu trato a Alice, por exemplo. A Alice hoje não tem maturidade para decidir o que ela pode e o que ela não pode fazer. O que ela deve e o que ela não deve fazer. Certo? Certo? Porque ela tem 2 anos e meio. Eu não posso exigir da Alice que ela defina qual é a roupa que ela vai sair. Hoje ela queria sair de manguinha curta, vestido de bailarina. Filha, não dá. Vestido de bailarina, tu vai passar muito frio. Então tem que tirar o vestido de bailarina e botar um casaco. Porque não há maturidade na lei. A verdadeira maturidade está na administração e no equilíbrio da liberdade que é nos dado através da graça de Deus. A graça de Deus veio para nos libertar. E essa liberdade nos dá o direito de fazer escolhas. Só que nós precisamos ser maduros para que as nossas escolhas sejam escolhas agradáveis, coerentes, que agradem o coração de Deus, não firam os princípios da palavra. Amadurecer não é uma opção, mas uma necessidade. O nosso corpo natural, ele cresce espontaneamente, certo? Olha o Jean ali, por exemplo. O Jean cresceu bastante. Porque não precisa de ser intencional para que o nosso corpo cresça. Ele cresce. Começa a comer chocolate para te ver. Depois dos 30, cresce muito mais para frente, né? Mas você não precisa fazer força, você vai crescer. Agora, amadurecer faz parte de um processo intencional. Eu preciso desejar. Eu preciso ser intencional no amadurecimento. Ele não vem sozinho. Para crescer é preciso ser intencional. Quando eu estava estudando essa palavra e meditando em alguns pontos, eu conheci a história de um menino, porque muitas vezes o que nos impede de crescer é o medo, certo? Quem aqui já teve medo de crescer? Aquela vaga que chega assim na empresa, Ângela, tu vai assumir agora a região sul do Brasil. Meu, eu estava tão bem no meu cantinho. Dá um medo, não dá? Dá um frio na barriga crescer. Eu vou casar, vou morar sozinho, vou pagar minhas contas. Dá medo de morar sozinho, não dá? Dá ou não dá, Júlia? Dá, né? Vou vencer, não vou vencer. E existe um nome para essa fobia. Alguém arrisca o nome dessa fobia? Medo de crescer? Existem 3 casos estudados cientificamente no mundo, e o nome dessa fobia se chama gerascofobia. Gerascofobia, não está aqui. É o medo do crescimento. E esse menino, ele foi estudado, existe um caso específico no México, e esse menino ele foi estudado, já tem um diagnóstico fechado, mas o caso dele foi estudado por uma equipe, e esse menino ele tinha um comportamento muito diferente. Ele tinha gerascofobia. Ele começou a andar curvado com o tempo, para não parecer ter a altura que ele tinha, e para não parecer que ele estava crescendo. Ele começou a afinar a voz, para ter uma voz infantilizada, uma voz de criança, para que as pessoas também não percebessem que ele estava crescendo. Ele começou a mudar a alimentação dele, porque ele sabia que a alimentação dele tinha nutrientes que o ajudariam a crescer. Então, o artigo estava em inglês, eu não sei se eu entendi muito bem, mas falava que ele tem 25% dos nutrientes necessários que o corpo humano precisa. E ele tem dificuldade de crescer porque ele só tem 25%. Então, ele
começou a buscar cirurgia, começou a buscar métodos, porque esse menino não queria crescer. Ele tinha gerascofobia. Quem nunca falou em línguas pode falar agora. Gerascofobia. É um mistério esse negócio. Mas, felizmente, ele tem apresentado um crescimento através de medicamento e de remédios, né, dos psicólogos. Mas também uma grande influência que ele tinha. O pai trabalhava muito a questão do crescimento dele, mas a mãe tratava ele ainda como criança. Mas o que mais me surpreendeu foi o resultado final, o diagnóstico final da equipe médica, que diz o seguinte, uma parte só, né? O garoto tem como problema o verdadeiro pavor da pressão e das responsabilidades da vida adulta, e passa mal só de imaginar o momento em que tiver que ser independente e sair da casa dos pais para ter o próprio emprego e uma vida cheia de responsabilidades. O garoto tem um verdadeiro pavor da pressão e responsabilidades da vida adulta. Você conhece alguém assim? Não precisa dizer que é você, mas só se você conhece. Um amigo. Eu tenho um amigo que tem medo de crescer. E olhando para a história desse menino, a gente sabe que crescer é inerente a todos nós. Nós vamos crescer, fisicamente. Mas quando eu fujo do crescimento e não quero passar pelas pressões, pelas responsabilidades que a vida adulta ou que a vida nos dá, nós desenvolvemos anomalias. E eu me torno algo diferente daquilo que eu fui criado. Quando nós decidimos não crescer, e aí agora trazendo para a nossa realidade como jovens, não amadurecer, nós desenvolvemos anomalias. E aí tu começa a perceber muitos jovens com comportamento muito diferente. Muito diferente. Porque ele está fugindo das responsabilidades da vida e das responsabilidades que Deus tem dado. Porque, por vezes, nós amadurecemos ou queremos crescer em uma determinada área, mas Deus tem nos direcionado a um outro tipo de crescimento. Tem um crescimento espiritual. E a gente começa a fugir desse crescimento. E a gente começa a desenvolver anomalias, relacionamentos mal resolvidos, uma vida desorganizada. Eu não sei o que eu resolvo primeiro. Eu não sei se eu peço perdão ou se eu perdoo, porque está uma confusão no meu coração e minha mente. E você começa a se tornar algo que você não foi criado para ser. Diga para quem está do seu lado aí. Não tem anomalia. Não tem anomalias. O Leandrinho que fala, seja a sua melhor versão. Eu esqueci o nome, a Michelle me falou antes de vir para cá, mas todas as crianças, elas passam por um período que é a fase do crescimento, pico de crescimento, eu acho que é isso, pico do crescimento. E aonde elas têm dificuldade de dormir e o corpo dói realmente. Tem crianças que durante a noite precisam tomar analgésicos e choram muito, porque o corpo dói, os ossos crescem e aquela criança começa a sentir dor. Se o corpo dói, imagina quando nós precisamos fazer algo que o nosso coração não quer fazer, ou que a nossa alma não quer fazer. Quando Deus quer que a gente negue-se a nós mesmos, a nossa vontade. O texto de Hebreus que a gente leu, ele nos convida a sairmos da fase da pré-escola e nos aprofundarmos nas obras de artes que retratam Cristo. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é: crescer é opcional. Crescer é opcional.
Hebreus 5, se você quiser abrir Hebreus 5, verso 11 a 14. É o que está antes do texto que a gente leu de Hebreus 6. É o final do capítulo 5. Hebreus 5, 11 a 14. Se você não achou, você pode anotar, e aí depois você lê em casa. Nos diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nesse capítulo de Hebreus, ele começa dizendo: embora a esta altura já devessem ser mestre, ele deixa claro que ser criança é uma opção, que não querer amadurecer e crescer é uma opção. A criança começa a tomar leitinho. Eu vou trazer de novo Alice, porque o tempo todo essa palavra só vinha Alice na minha cabeça. Alice começou a tomar leitinho. Todos vocês tomaram leitinho, tá? Se você não lembra, eu estou te lembrando disso. Você já tomou leitinho um dia. E Alice mamava só no peito. Por um bom tempo, eu acho que até os 6 meses. E depois dos 6 meses é introduzido uma comida sólida, né? Só que quando a criança não é satisfeita só com o leite do peito, a mãe vai lá, faz a gente não fez isso com a Alice, mas a gente sabe que tem amigos que fizeram, bota uma aveia, complementa com nã, dá uma mamadeirinha adicional, porque só o peito já não está adiantando. Então, tu vai encorpando a comida dessa criança, porque a gente percebe que a Alice já não estava dormindo porque ela estava com fome. Pô, o leite já não está dando mais. A Alice está acordando muito de madrugada. E a gente foi encorpando. E eu lembro que a Michelle sempre quis fazer a introdução dos sólidos. Ela começou pelas verduras e ela sempre gostou muito, né? E cara, o dia que a Alice comeu beterraba, gente, só Jesus. E o dia que o momento que a Alice começou a comer comida sólida também, mudou tudo. Até para trocar a fralda muda, né, Cassiano? Dá mais nojo, né? Mano, que saudade do leitinho que eu ficava. Michele, amor, troca a Alice. Eu falo, não. O que ela jantou? Beterraba. Eu falei, toda vez que tu der beterraba para Alice, tu troca. Mas tem coisas piores, gente. Depois tu vai descobrindo que feijão é um horror. Que desgraça. Não deveria dar feijão para criança com fralda. Deveria ser proibido. Amém, né, cara? Mas era necessário, porque ela precisava crescer, ela estava crescendo, e o corpo dela, o organismo dela já estava pedindo, o leitinho já não me sustenta mais. O leitinho já não está dando para mim mais. E o que esse texto está dizendo é isso. Vocês já estão na fase de comer comida sólida. Ou deveriam, mas ainda não conseguem. E a gente não consegue muitas vezes porque nós decidimos não crescer. E a melhor forma de crescer é se relacionando com as pessoas. Ninguém cresce sozinho. Você pode até adquirir conhecimento sozinho, mas você não amadurece sozinho. Todo relacionamento gera intimidade, e toda intimidade gera conflito.
Relacionamento gera... Se vocês gravarem isso, eu estou feliz hoje. Relacionamento gera intimidade, e intimidade gera... De novo. Relacionamento gera... E intimidade gera... Isso aí. Tem ambiente melhor para crescer do que o relacionamento? Para amadurecer do que relacionamento? Mas o que é mais fácil? Aprender a administrar os conflitos ou trocar os relacionamentos? O que é mais fácil? Trocar, né? O cara não gosta de mim, eu vou trocar. Falou que eu não gostei, eu já não vou ser amigo dele mais. Para os imaturos, trocar o relacionamento é sempre a melhor opção. O cara decide sair da célula, não vou mais na célula. Falou um negócio lá que eu não gostei muito. A célula até não me incluiu lá num dia, num comentário. Feliz aniversário não foi tão empolgado como foi no aniversário da Cassi. Cara, eu vou trocar de igreja. Porque, cara, essa igreja nem é do jeito assim que eu curto muito. O repertório que os caras escolhem não me agrada. Podia cantar melhor, né? O cara que prega podia pregar melhor também. Eu concordo contigo. Mas é mais fácil. A namorada começou a tretar. Troca, né? Não é, Davi? Não, Davi não troca. Davi, a hora que pegar, mano, aqui, ó. Nem a pau ele solta. Mas é mais fácil trocar os relacionamentos. Eu lembro que no início do casamento, com vergonha eu falo isso. No início do meu casamento, foi muito difícil a nossa adaptação, mas muito mais, eu reconheço isso hoje com maturidade, foi muito mais por mim do que pela Michele. Muito, muito, muito. Eu casei com 21 anos. Bem novinho, né? Mas, cara, eu tinha uns ciúmes, gente, sério. Pensa num problema de autoafirmação, crise de identidade. A Michele ia para a Ubra, ela estudava na Ubra, Cassi. Cara, a gente nem era casado ainda, a gente namorava. Tô voltando da faculdade, eu ligava para ela, 10h30, 11h. Já chegou em casa? Não, amor, eu tô voltando da faculdade. Tu tá sozinha no ônibus? Ela vinha de van. Mano, ela, claro que não, né? A van não é particular. Eu falei, tá. Tranquilo. Mas tá tudo bem na van aí. E aí ela... tava, né? Eu tava quase dormindo até também me ligar, né? Tava voltando de Canoas para Porto Alegre. Mas e... Tu tá sentada sozinha? Como é que tá aí? Amor, eu tô sentada sozinha, tô deitada nos bancos aqui e tal. Ela deitava nos bancos. Entreguei. Mas, cara, que falta de maturidade. Isso gerava tanto conflito. Tanto conflito. E eu lembro, isso, a gente já, óbvio, né, 14 anos de casado, a gente já conseguiu ajustar isso há muito tempo. Mas eu lembro que, não, tenho certeza, que só eu, em alguns momentos, falei para a Michele, eu acho que não vai dar mais para a gente permanecer casado. Eu nunca ouvi isso da boca da Michele. E ela sempre falou, amor, não fala mais isso. Eu falei, não, tô falando sério. Falando sério, para mim eu tô cansado. O que o imaturo faz? A gente acabou de ler. Troca. Tô cansado, troca. Acho que a gente casou muito novo, não dá mais. E a Michele falou, amor, pensa melhor, vai esfriar a cabeça. E ela me dizia, eu nunca vou falar isso. Mas o dia que eu falar é porque não dá mais mesmo.
Aí toda vez que eu falava, eu ficava aqui, tomara que ela não fale. Não fala, Michele. Gente, porque a imaturidade é isso. Tu tá num relacionamento, e aí o relacionamento gera intimidade. Intimidade gera... A maioria dos conflitos que eu tenho são com pessoas que eu tenho muita intimidade. Porque eu sei que eu tenho liberdade para a gente entrar em assuntos um pouquinho mais profundos. Vai falando, Jeová. E aqui, quando eu falo de trocar ou de sair, eu não estou dizendo para abandonar as pessoas. Porque realmente tem grupos e ambientes que a gente anda que realmente trocar é a melhor opção. Certo? A Bíblia diz que tem pessoas que promovem discórdias e divisões. Dessas, fujam. Eu estou falando de trocar relacionamentos que são bons. Mas aí o Espírito um dia não me dá carona, eu excluo. Agora a gente sai dos grupos, né? Vou sair do grupo para mostrar minha indignação. Ou deixa de seguir. Não vou mais seguir o Cassiano agora. Como se o Cassiano fosse perceber que eu deixei de seguir ele, né? Aí eu volto a seguir só para mostrar. O André não estava me seguindo. Agora ele percebeu. Dei um gelo nele de 15 segundos. Cara, até quando a gente vai ficar brincando? Até quando? Deus te colocou nessa igreja. Deus te colocou no meio dessa família. Porque Ele tem um propósito. Porque Ele quer que você seja muito amado aqui, mas Ele quer que você ame muito aqui também. Para que você seja cuidado, mas para que você também cuide. Cara, nos 2 últimos anos que eu estou junto do ministério mais focado, eu acho que eu já tive algumas conversas, mais do que umas 2 mãos cheias de gente, cara, eu acho que eu vou embora. Cara, eu acho que... Tá, mano, vamos conversar. Pô, fiquei preocupado. O que houve? Não sei, cara, não sei. Cara, se tu não sabe, fica aqui então. Vamos fazer assim, me chama quando tiver certeza. Que aí a gente te dá tchau, te abençoa, vai. Ninguém é dono de ninguém. Você não é escravo mais, você é livre. Mas é que tu percebe que preciso ser visto, preciso ser notado. Faltei 8 células, vamos ver se alguém vai me mandar um WhatsApp. Não precisa fazer mais isso. Tenha uma convicção que todo mundo que está com você aqui te ama. Mas se alguém te abandonar, Jesus continua contigo. A Bíblia fala, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele jamais esquecerá de mim, de você. Para que crise? Vira para quem está do lado e diga, cresce. Cresce. Vai, pode falar. Foi o André que falou, mandou falar, cresce. Eu sempre quis te dizer isso. Cresce. Tadeu, não precisa falar muitas vezes. O isolamento não é coisa de gente madura. O isolamento não é coisa de gente madura. E eu queria te dar 3 dicas para crescer. Pegou a caneta aí? Primeiro, deseje crescer. Deseje crescer. Canse. Chega dessa vida de criança, de ficar emburrado.
de achar que as coisas têm que ser do seu jeito sempre. Olha para a vida está passando. A idade está chegando. E as pessoas que se aproximam de ti, de você, se aproximam porque eles esperam ouvir algo de alguém da idade que você tem. Sabia disso? Eu não vou me aproximar da Pri pensando que eu estou conversando com uma menina de 13 anos. Não, eu quero conversar com uma menina de 25, 6. Fiquei com medo de falar esses 25, gente. Sério, pensa, me dá uma tremedeira aqui. Se eu errar muito, fala 25, que é metade de 50. E aqui, ó, pá. Para te errar é difícil. Tem que ter estratégia. Mas eu me aproximo da Pri para conversar com uma menina de 26 anos. Eu me aproximo da Júlia para conversar com uma menina de 26 anos. Fala 26, aí tu adota o padrão, entendeu? Segunda fase da conversa, adota o padrão. A régua agora é 26. E o que a gente faz normalmente é, já que eu vou falar com o Gabriel, que tem 19, acertei, né? Quase, tá bom. Tem 18. Cara, eu não preciso... O Gabriel, quando me procura, a gente tomou um café umas 2, 3 semanas atrás. Um pouquinho mais, talvez. Quando o Gabriel me procura, ele não quer falar com um cara de 18 anos. Certo, Igor? Ele quer falar com um cara de 28. Não, tem 35. Que saudade dos meus 28. Porque se ele quisesse falar com alguém de 18, ele me procuraria? Sim ou não? Sim ou não? Isso, gente. Ou seja, deseje crescer. Assuma a idade que você tem. Assuma as responsabilidades que a tua idade tem. Eu não posso viver uma vida de 18 anos. Eu tenho uma filha. Já pensou que loucura? Michele, amor, o que você está fazendo? Só um pouquinho que eu estou virando a fase aqui do soccer. Amor, não é proibido jogar, tá? Vou pegar o exemplo do Gabriel, que eu conheço melhor. Amor, tu pode ir a trocar lâmpada? Amor, agora eu não posso, porque eu vou andar de skate ali no boulevard com a galera. Mano, até posso andar de skate com 35 anos, mas eu tenho outras responsabilidades que são prioridades. Certo? É isso. Segundo ponto, decida crescer. Eu escolho crescer, eu decido sair da zona de conforto e ir para cima. Eu decido mudar a minha realidade. Não basta apenas ter o desejo. Tem muita gente que quer crescer profissionalmente, né? Quantos aqui querem crescer profissionalmente? A Nath se formou agora. Todo mundo quer crescer, mas você acha que você vai conseguir crescer só desejando? Sim ou não? Não. Eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso me organizar. Eu preciso saber quais são os cursos, o que eu preciso fazer para crescer na empresa. Eu preciso decidir. O pastor Tércio, ele usa um exemplo, por vezes, ele já usou esse exemplo algumas vezes, ele fala sobre a lei da mentoria e do discipulado. A pessoa que está procurando o discipulado, ou a mentoria, ela precisa desejar a mudança mais do que quem está fazendo a mentoria. Mas não basta só desejar, ela precisa decidir tomar algumas resoluções. Porque se não adianta fazer mentoria, eu desejo trocar de carro. Tá, o que você está fazendo para trocar de carro? Cara, andando a pé. Eu sei, não estou fazendo nada. Está guardando dinheiro? Também não.
Tá aí, não sei, tô orando aí, vai que cai um carro aí do céu. Mano, tu quer ter um carro, decida. Eu ia usar outro exemplo aqui, mas vou deixar para depois, pro finalzinho. Sobre decida casar. E por último, dedique-se. Dedique-se a crescer. Se aplique, invista tempo, frequente um pequeno grupo, uma célula. Se dedique ao processo de crescimento. Crescer não é um momento da vida, crescer é sempre, amadurecer é o tempo todo. Você já passou de uma fase, vem a segunda. Passou a terceira, vem a quarta fase. É engraçado que quem nos acompanha de perto, a gente tem enfrentado alguns processos, mas quando eu entendi o que Deus quis dizer naquele processo, tomei uma resolução. Michele, a gente precisa crescer nessa área, amor. Sim, vamos crescer. Glória a Deus, entendemos que Deus está nos ajustando. Cara, parece que caiu outra bomba. Pum. Nível 2, André. O joguinho mudou. A fase agora está mais difícil. A gente vai sempre precisar crescer. Amadurecer é uma necessidade. No final do verso do capítulo 5, ele fala: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercícios constantes. Eu me relaciono todos os dias eu gero conflitos. Eu não gero, conflitos acontecem, tá? Senão eu vou achar o cara, você todo mundo gerando conflito aqui. Vou achar alguém aqui agora, vou fazer uma treta. Não, conflito é natural. Mas todo dia a gente tem a oportunidade de amadurecer. Certo? Todo dia. Você se relaciona com um monte de gente. Tem gente que, não sei vocês, mas alguns eu acho. Tem gente que te tira do sério, não tem? Quantos aqui conhecem alguém que não dá para aguentar? Que não seja eu. Todo mundo conhece alguém. Mas olha para essa pessoa como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Cara, o cara é muito chato, mas eu estou crescendo, Deus. Eu sei que é difícil, é meio zen o negócio, né? É um desafio, claro que é. E normalmente, o Igor vai casar agora. Agora não, espera um pouquinho. Daqui um tempo, daqui um mês e pouquinho. Normalmente, a gente não tem muita paciência, ou a gente não tem muita maturidade com quem é muito próximo, ou com quem a gente tem muita intimidade. Normalmente a gente estoura com quem? Com quem a gente tem mais intimidade. Porque eu sei que a Tatá vai me entender. Sabe? Eu sei que a Michele vai me entender. Ela está casada há 14 anos e ela diz que nunca vai dizer que a gente vai se separar. Então eu posso estourar. Mas eu preciso amadurecer. Nenhum relacionamento aguenta tanto tempo. Só na tensão e na falta de maturidade de alguém. Nem amizade, gente. Tem amigos que realmente, mano, faz tempo que a gente não se fala. Eu falei, graças a Deus, cara. Porque mano, sério, só Jesus sabe o quanto é desafiador. Porque ninguém aguenta. A imaturidade, ela vai minando e vai matando quem está perto. Segundo ponto. O tempo por si só não traz maturidade. O tempo por si só não traz maturidade. O mesmo capítulo 5, verso 11.
Ele diz: embora a esta altura, ou seja, nesse momento, já devessem ser mestres, vocês precisam ainda que alguém lhes ensine os princípios mais básicos. A esta altura. Se engana quem pensa que o tempo por si só nos trará maturidade, o amadurecimento. Tem um histórico de algumas conversas com jovens que nasceram praticamente dentro da igreja. Na verdade, a mãe estava cantando no coral, vazou e foi para o hospital. O cara quase nasceu aqui. O cara é tão crente. O cara está há tanto tempo na igreja. Só que ele não consegue amadurecer. Ele continua achando que a igreja está aqui para servir ele. Ele continua achando que a igreja, que ele é cliente. E ele tem a postura de criança mimada. Eu não sei vocês aqui, eu nunca vi isso, mas eu já congreguei em outros lugares, onde a gente chegava e a Michele, primeira coisa, cara, só para te dizer, eu tô aqui, meu avô fundou essa igreja, eu tô aqui faz uns 18 anos. Ah, que legal, mano. Obrigado pela tua recepção amorosa. Imaturidade do cara querendo dar carteiraço porque ele estava mais tempo que qualquer um que estava nos jovens. Festa de Levi? Fundei, velho. Fundei. Tá, e tu serve aonde na festa de Levi, só para eu entender? Não, não faço nada. Eu só ando na volta observando aqui, ó. Tá, mas tu fez alguma coisa? Não, nunca fiz nada. Mas no primeiro culto que o Júnior pregou e falou da festa de Levi, eu estava sentado. Que legal, mano. Que legal. É como criança que não sabe brincar. Se não é feita a vontade dele, ele pega a bola e leva para casa. Quem já passou por isso? Vocês não vão deixar eu jogar? Acabou o jogo, meu. Acabou. Eu já fiz isso, gente, eu confesso para vocês. É o guri de apartamento. Porque eu no gol? Não. Eu não vou no gol. Tchau para vocês. Não sabe brincar? Não desce pro play. Nosso tempo de caminhada cristã não indica maturidade. É necessário que sejamos adultos, os quais, pelo exercício constante, vamos nos tornando aptos para discernir o bem e o mal. Se eu não exercito a maturidade, através dos meus relacionamentos, dos conflitos que são gerados, eu serei um eterno imaturo sentado nos bancos da igreja. Se eu não exercito a maturidade nos relacionamentos, toda vez que alguém me confronta, eu troco de grupo. Tem gente aqui que em um ano já está na 12ª célula. Cara, não sei. Células não é para mim. Mano, 12 células, tu não conseguiu ficar em nenhuma. Cara, essas células são tudo torta, mano. Os líderes não fecham, assim. Não sei. Já está na 15ª igreja. Não sei, essas igrejas estão meio estranhas, sabe? Nenhuma se encaixa na minha visão. Eu penso diferente, sou calvinista. Tu pergunta pro cara que é calvinista, ele nem sabe o que é calvinista. É difícil, galera. E tem gente, muita gente, que se não vigiar, vai se tornar um eterno imaturo. Que não seja você. Que não seja eu. Você pode dizer para quem está do seu lado, que não seja você. Vamos crescer junto. Vamos crescer junto. E o último ponto. O que eu ganho amadurecendo?
Ah, agora vocês gostaram, né? Tem o joguinho do primeiro tu tira, depois tu dá. Não. Tem coisa boa amadurecer. Dói, dói. Mas eu perco mais deixando de crescer. Dói mais não crescer. E vocês vão ver aqui. Efésios capítulo 4, do 14 ao 16. Se você quiser anotar, Efésios 4, do 14 ao 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá ou para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem vocês ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando o novo convertido chega na família da fé, ele precisa ser ensinado. Ele é um bebê na fé. Ele precisa tomar ainda o quê? Leitinho. Eu falo leitinho porque a Alice pede leitinho, gente. Muito engraçado ela pedindo leitinho. Leitinho, papai, leitinho, papai. Daqui a pouco já está na hora do leitinho, papai. Mas essas pessoas precisam ser cuidadas. E elas vão crescer. Teve um jovem que me procurou, e novo convertido, ele falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que depois que vocês oram, vocês dizem amém? Eu falei, boa pergunta, mano. Essa é fácil. Se tu começar a dificultar muito... Mas talvez parece algo muito básico, mas é a realidade. É uma pessoa que está conhecendo o cristianismo agora, está conhecendo Jesus agora. Ela vai ter dúvidas, assim como eu tenho muitas dúvidas. Mas com o passar do tempo, essa pessoa vai crescer também. Amém? Amém? Você cresceu, não cresceu? Amém? E novas pessoas vão chegar. Então a igreja precisa de você maduro para que o reino de Deus avance. Porque se essas pessoas chegam aqui e não encontram pessoas maduras, vai ser que nem as meninas quando querem cuidar da Alice, tem as menininhas de 3, 4 anos, não deixa que eu cuido dela, tio. Ah, querida, obrigado, mas pela tua boa vontade. Mas tu não tem maturidade ainda para ficar cuidando da Alice. É que nem bebê, Alice, chega bebê lá em casa, Alice quer pegar no colo. Meu filho, você é pequenininha ainda. Você não pode pegar lá esse bebê no colo. E às vezes assim é na vida da igreja. Tu até vê boa vontade. Mas às vezes, cara, obrigado pela tua boa vontade. Mas você tem que começar a comer uma comidinha mais forte. Você toma leitinho também. Quem toma leitinho não cuida de quem toma leitinho. Não significa que você não possa crescer. Não significa que você não tenha capacidade, não é isso. Mas você precisa ser intencional. Cara, realmente, eu estou aqui há tanto tempo. Cara, eu não caminho com ninguém, eu não discipulo ninguém. Eu acho que tem alguma coisa errada, né? Estou no discipulado faz 8 anos e nunca acompanhei ninguém, André. Pô, cara, tá na hora então. Vamos embora. Tem um monte de gente querendo conversar, querendo ser discipulado, querendo uma orientação.
Tu é o cara que tem capacidade para isso. O corpo de Cristo, por vezes, padece pela imaturidade de um membro. Ele deixa de avançar. Então, para finalizar, cresça. Queria lhe dar 9 motivos aqui. Ao 10º eu dou por final. 9 motivos para você crescer. Cresça para não ser enganado e levado de um lado para o outro. Cresça para edificar-se a si mesmo e os outros. Cresça para auxiliar no cuidado de novos convertidos. Cresça para que o reino de Deus avance. Cresça para experimentar comida nova. Comer picanha é bom demais. Comer picanha é bom. Diz para quem está do seu lado, me convida para comer picanha aí. O Nilson não está aqui hoje, senão ele ia fazer um churrasco para você. Galera, cresça para ter amigos maduros. Porque senão você vai conviver no meio de amigos imaturos. Se não correr o risco de você ficar andando sozinho, porque ninguém vai chegar um momento que não dá mais. Vamos lá, mano, vamos crescer. Sempre com as mesmas bobices. Sempre. Eu não sei. Tá frio para ir na festa de Levi hoje. Ô, Júnior, me bota para pregar aí, Júnior. Mas tu já... Não, faz 2 anos que eu não vou na festa, mas eu até iria se fosse para pregar. Galera, ninguém aguenta. Cresça para ser... Vocês estão lendo ali, né? Cresça para ser influência. Cresça para multiplicar discípulos. Cresça para assumir novas responsabilidades. Eu sei, porque eu sou pai, que eu não posso deixar a Alice cuidando da chaleira no fogão. Porque é óbvio que ela não vai saber desligar, é óbvio que ela não vai saber em que momento tem que desligar. Eu não posso dar uma responsabilidade para ela maior do que ela. Não é porque eu não estou dando essa responsabilidade para ela que eu não ame ela. Amém? Não é porque eu não tenho algo, ou eu não recebi ainda uma responsabilidade de Deus maior, que Deus não me ama. Deus te ama, Deus me ama, só que Deus não é irresponsável. Eu não posso ser irresponsável como pai, Ju, de dar um fardo maior do que a minha filha possa suportar. Alice, nós vamos sair, filha. Verifica se está tudo desligado e fecha a porta. Ela tem 2 anos e meio. Estou louco que ela cresça para já dar um monte de responsabilidade. E Deus olha para você assim também. Deus olha para mim e para você, cara. Estou louco que tu cresça, cara. Estou louco para te dar um monte de responsabilidade. Eu tenho tanta coisa legal para colocar na tua mão. Mas ainda não está pronto. Queria que você ficasse em pé. Eu queria terminar com uma história.
Quando a Alice estava com 10 ou 11 meses, mais ou menos, eu estava voltando de viagem com o Júnior, e ele pesquisou um lugar barato para comprar um pedalinho para Mel, e eu passei com ele nessa loja, em algum lugar, numa cidadezinha aqui do interior, e eu pensei, vou levar um brinquedo para a Alice, porque eu nunca tinha comprado nenhum brinquedo para ela ainda, não tinha dado nenhum presente de brinquedo. E eu comprei um brinquedo para ela. Só que eu não me atentei para idade. Brinquedo tem idade, sabia? Está escrito na caixa, é que eu não sei ler. Estava escrito. Mas eu levei, meu primeiro brinquedo, cara, minha filha, pensa na emoção. Troquei em contado ali, vou levar, é um negócio que fazia som. Só que a Alice tinha 11 meses e quando ela pegou aquele brinquedo, a primeira coisa que ela começou a fazer, é bater nas coisas. Falei, não filha, tu vai quebrar. Tu apertava a vaquinha, saía som de vaca, ovelhinha, som de ovelha. E ela não entendeu. E a Alice passava a noite toda com aquele barulho que já começou a me dar uma raiva de ter comprado aquele brinquedo. Pensa no arrependimento. Michele, quem é que deu esse brinquedo para essa criança? Que barulho chato daquela vaca. E a Alice ficava assim, nem deixava a vaca respirar. Cara, eu ficava com dó da vaca. Filho, dá água para a vaca. O que eu fiz? Filho, o pai vai guardar, porque ainda tu não está na idade para usar esse brinquedo. Mas eu não tirei da Alice porque eu não amava ela. Eu tirei da Alice porque eu entendi que ela não estava pronta ainda para brincar com aquele brinquedo. Deus não deixou de te dar algo ainda, porque Ele não te ama. Mas se Ele te der esse brinquedinho, ou um brinquedo novo, talvez você vai sair batendo nas pessoas. Talvez você não vai parar com esse barulho. Você vai correr quem está perto. Você não vai saber lidar com o brinquedo. Eu tenho uma convicção que a partir da postura de crescimento intencional de cada um de vocês, Deus entregará no tempo dele aquilo que Ele já separou para você. Seja intencional. Você não vai dormir e acordar maduro. Você não vai dormir e acordar morando sozinho no apartamento. Você precisa decidir, mãe, eu tenho que ir morar sozinho. Se você quer trabalhar, você não vai acordar empregado. Você precisa sair, barbeadinho, arrumadinho, e fazer entrevistas. Aí você vai ouvir um não, vai ouvir o segundo não, e uma hora vai ouvir um sim. Nada vai acontecer sozinho. Você precisa ser intencional. Queria te convidar a fechar seus olhos. Enquanto nós cantamos essa canção, se você quiser vir aqui para a gente estar orando junto. Se você entende que você precisa amadurecer em alguma área, ou em algumas áreas, ou ser mais intencional na sua dedicação, queria te convidar para estar orando aqui. Água
Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, como filhos, pela Tua palavra, Deus, pela Tua palavra que nos confronta, nos desafia, nos encoraja, Deus, a sairmos da zona de conforto, a amadurecermos, Pai. Obrigado, Deus, obrigado pelo Teu amor e o Teu cuidado, Pai, e não permitir que nós, muitas vezes como crianças, Pai, venhamos a nos machucar profundamente, Pai. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, de relacionamentos, Pai, que nós investimos sabendo que não deveria ter investido, Pai. Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, por muitas vezes sermos filhos birrentos. Pai, nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós decidimos agir como crianças mimadas, e jogamos fora, Pai, presentes preciosos que o Senhor tem nos dado, relacionamentos preciosos que o Senhor tem nos dado. Nós trocamos nossos relacionamentos por não ter maturidade para lidarmos com eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, levanta jovens maduros aqui neste lugar, para que possamos, Deus, ser influência na nossa cidade. Não queremos apenas dizer que somos relevantes, mas queremos de fato ser maduros, para que as pessoas que andem com a gente, Pai, que andem conosco, saibam e percebam que tem algo diferente, que a nossa maturidade é uma maturidade diferente, que nós compreendemos o mundo, a vida, diferente de outros jovens da nossa idade, que nós nos importamos sim com pessoas e não com coisas. Nós não aceitamos o cristianismo, Deus, para ter as nossas vontades supridas, as nossas necessidades atendidas, mas nós entramos nesse negócio, nós recebemos ao Senhor para ajudar a suprir a necessidade do outro. Nos dá maturidade, Deus, para entender o nosso tempo. Nos ajude a crescer, Espírito Santo. Espírito Santo, nos dá a direção das áreas que precisam ainda crescer em nós, Pai. Nós pedimos para que o Senhor também coloque pessoas na nossa volta. Pai, traga pessoas, Pai, ao nosso redor, ao meu redor, que me ajudem a amadurecer e a crescer, Pai. Deus, em nome de Jesus,
Eu oro e te agradeço por esse tempo tão precioso. Que o Senhor possa, sim, Deus, contar conosco, para a glória do Teu nome, para o crescimento do Teu reino nessa terra. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Oh!